Bom dia, gente. E aí, um domingo ainda com manifestações por todo o país, mostrando o quanto cada classe trabalhadora, por mais que bata panela e peça intervenção militar, tem um papel importante e fundamental na sociedade, hein? Hoje eu vim aqui para a gente dar seguimento aos estudos tanto do caderno quanto do artigo e chegamos no momento de pensar a aplicação do caderno com nossas turmas. A Cássia, por exemplo, já conseguiu fazer uma aplicação do caderno dela e já tem tido alguns resultados. Então chegou a hora de a gente pensar um pouquinho em como é que essa aplicação vai acontecer. A primeira coisa a ressaltar é que esse processo de aplicação precisa de máxima atenção e precisa que você faça anotações de todas as coisas que vierem na sua mente, porque aplicar é fazer esse projeto funcionar e as coisas todas da aplicação, as ideias, os erros, os acertos, os sentimentos e tudo mais é que vão compor o conceito de caderno virtual. É muito importante então que vocês façam muitas, fartas anotações sobre a aplicação. Uma outra coisa muito relevante de se dizer é que na primeira aplicação muitos erros vão acontecer, muito do imprevisto vai acontecer e isso vai às vezes deixar nossa mente ansiosa, porque a gente queria que as coisas saíssem exatamente como o nosso planejamento. É aí que entra a experiência de uma segunda aplicação e do desenvolvimento de estratégias para superar as dificuldades que acontecem na caminhada. Você criou o seu caderno para atuar durante a aula ou você criou os seus cadernos como material didático complementar? Isso porque se durante as aulas você vai lançar mão de uma estratégia e se como material complementar você vai lançar mão de outra estratégia. Na medida que o seu caderno virtual estiver pronto já para envio, você vai poder definir duas possibilidades principais de envio, através do e-mail ou através do WhatsApp. Se você eleger enviar através do e-mail, é necessário que você crie uma lista com os e-mails da turma. Então eu tenho a turma X e aí eu listei aqui os e-mails dessa turma e o que eu vou fazer? Eu vou então no Gmail, por exemplo, então escrever um documento novo, vou copiar os e-mails para os quais eu preciso enviar, vou colá-los aqui, vou dar um título, então eu posso colocar CV aula 1 ou faz a padronização de acordo com o nome da disciplina e aí você busca em anexos o arquivo da aula, que nesse caso está aqui. Eu escolhi aqui o caderno da Cíntia para a gente fazer essa simulação
de envio e de uso. Então, ó, anexei o caderno, vou poder inserir aqui um texto referente à atividade ou mesmo um modelo de texto e vou clicar em enviar. Visto que os estudantes tenham recebido o arquivo, ele vai ou ela vai clicar, vai fazer o download e aí vai escolher aonde salvar. Então, digamos que eu salve no pendrive. Cliquei para salvar no pendrive e o uso do caderno vai se dar desta forma bem simples. Ou no acompanhamento do andamento da aula, em que o professor, a professora vai estar expondo os conteúdos e levando a turma ao debate, à interação, e aí a gente sabe que através do computador basta clicar nas coisas e fazer as edições necessárias. Uma coisa muito importante de se dizer é que para que um link abra no Word, você precisa pressionar o Ctrl. Veja, eu vou segurar o Ctrl e a setinha vai virar uma mãozinha, ó. Então aí eu clico em cima. É importante fazer esta orientação porque às vezes o estudante, ainda que veja esta mensagem aqui, CTRL mais clique para seguir o link, não presta atenção e não consegue abrir o link. Então, no transcorrer da aula, as pessoas vão fazendo as ações que foram propostas para aquela aula e é desta forma. Se eu quiser fazer o envio do caderno virtual via WhatsApp, é simples, não é? Então a gente sabe que a gente abre o WhatsApp, a gente busca aqui o grupo que a gente criou com esta finalidade e vai ter este anexozinho aqui. Então, clicando em documento, eu vou encontrar o arquivo do caderno virtual que já vai estar aqui no celular e aí clico em envio. Desta maneira simples. Daí, gente, levando em conta que a gente vai aplicar em sala de aula e utilizando os smartphones, a gente precisa do seguinte: orientar ao grupo para a instalação de um aplicativo que consiga ler e editar arquivos em Word. Como é que a gente faz isso? Aí a pessoa já precisa chegar na aula com esse aplicativo instalado, ou se na escola tiver uma Wi-Fi de boa qualidade, se consegue fazer a instalação. Clica no Play Store e daí você escreve assim, ó, WPS Office, que já vai aparecer aqui este aplicativo primeiro aqui, ó, que tem uma nota de 4,5. Instala. Esse aplicativo eu tenho utilizado ele já há uns 2 anos e sempre me satisfez, assim, tanto por ser um aplicativo com amplos recursos para editar arquivos em Word, quanto por não conter muitas propagandas, ser leve, então isso acaba ajudando. Veja que aqui embaixo existem diversos aplicativos que fazem a mesma função, leitura de arquivos em Word, mas o WPS Office, ele é um aplicativozinho bom, eu recomendo que seja utilizado este. Beleza, finalizada a instalação, você vai checar que o programa já está instalado e em sala de aula ou antes é recomendado que seja feito o download antes, ó,
clicou no e-mail recebido pelo professor, pela professora, clica no íconezinho para fazer o download, clica no e-mail para poder abrir, escolhe WPS Office. A primeira vez em que se abre um programa, ele sempre traz aqui algumas configurações iniciais e depois disso, vou clicar aqui em permitir, já está aqui o primeiro caderno virtual aberto no celular. Veja como é um material didático muito atrativo, não é? Porque ele vem aqui no formato de um joguinho, de um site, de uma coisa em que se amplia, se diminui e vira e faz o que se quiser com ele, não é? Então, vamos lá. De que maneira a gente vai fazer a fluência de uma aula através do uso do caderno virtual? Na medida que eu queira, aqui, a professora Cíntia, ela está explicando alguma coisa aqui, digamos que ela vai explicar aqui agora o tópico 2.1, variações geográficas ou diatópicas. Então, clica na tela, clica aqui em editar e veja que o cursor já começa a funcionar aqui, e eu posso então escrever variações diatópicas, são e assim por diante. Vou escrevendo como se estivesse utilizando um caderno de papel e vou clicar aqui em salvar para que esse arquivo seja salvo. Na primeira vez que a gente clica em salvar, ele vai perguntar aonde você quer salvar e você vai poder inserir um nome aqui. Então eu cliquei em meus documentos, então eu sei que esse caderno já está sendo salvo lá em meus documentos no celular. E assim vai. Uma outra coisa que se pode fazer, vamos fazer isto aqui, realce com negrito ou marcador as informações do texto abaixo que lhe chamarem a atenção. Como é que eu faço isso utilizando o WPS? Então eu clico, vou fazer uma seleção aqui do texto. De que maneira eu posso grifar uma parte do texto, seja colocando em negrito, seja com o marcador, seja mudando a cor. Então eu seleciono aqui, escolho o pedaço do texto que eu quero modificar. Então digamos que esta frase aqui é algo que eu quero modificar. Eu posso escolher inserir com marcador. Ou de outra via, se eu quero fazer a seleção disto aqui, eu faço assim, eu posso clicar aqui embaixo nesse conjunto de quadradinhos e veja o quanto de edições eu posso oferecer aqui para serem feitas. Eu posso aumentar o tamanho disto aqui, veja, vou colocar aqui em 22, aumentou o tamanho. Eu posso mudar a cor, eu posso colocar em negrito e assim vai. O WPS oferece as ferramentas, os recursos que a gente encontra lá no Word. Então, na medida que a aula 1, aula 2, aula 3 forem transcorrendo com o caderno virtual, os estudantes vão se acostumar rapidamente. E a graça do caderno virtual é esta: é um material didático onde se possa fazer as coisas. E vamos fazer uma outra coisa aqui. Digamos que eu queira ouvir aqui o podcast inicial da aula. Então, clique em cima. Aliás, não, eu preciso clicar aqui em feito para sinalizar que eu estou no modo de visualização, não de edição, e cliquei em cima. Ele vai perguntar com que aplicativo eu quero abrir este site. Escolhi aqui o Google Chrome
e abriu. Se tivesse já o podcast instalado aqui, iria abrir o speaker para a gente clicar em play e ouvir isso daqui. Então, escuto o podcast, volto para a aula e assim vai. Assisto o filme e todas as outras coisas que se pode fazer. Vou lá no Google, copio uma imagem e colo em algum espaço aqui. É assim que é o uso do caderno virtual, esse uso inicial que a gente está tendo um contato aqui agora.